Sou enfermeira Fernanda Lima, sou formada desde 2012. Logo no início do curso, eu já consegui trabalhar em cima de rede social, de divulgação, de marketing, e consegui já cobrar um valor que para mim era super valorizado, tá? Mas por não ter experiência como autônoma, muitas pessoas ficaram assim, né? Colegas não acreditaram e eu pude ter sucesso. Meu primeiro pacote, tá? Com paciente especial, eu entreguei esse pacote e eu tive muito sucesso. E eu consegui, tá? Cobrar nesse pacote simples R$ 400. Vale a pena, porque ajuda a destravar, ajuda a virar essa chave. Olá meninas, boa noite. Mais uma vez estamos aqui hoje para a nossa segunda aula. Quem estava aqui na primeira aula? Para quem não estava, vou me apresentar. Tá? Eu sou a Nilce, sou enfermeira neonatologista, consultora em amamentação e mentora de outras enfermeiras, tá? E eu ajudo enfermeiras a faturar alto com a consultoria de amamentação. Nilce, como é que tu faz isso? Simples. As enfermeiras que estão em outra área de atuação ou que estão querendo fazer transição de área, me procuram e a gente segue todo um roteiro, todo um processo, todo um método e essa enfermeira começa a faturar alto trabalhando como consultora de amamentação. Então hoje eu estou aqui para a gente fazer nossa segunda aula, porque a primeira aula, gente, quem não assistiu, eu aconselho que corre lá, assiste a primeira aula, tá muito boa a primeira aula, todo mundo que assistiu ficou com a cabeça cheia de ideias, já saiu anotando tudo, já saiu com dúvidas, perguntando, e eu estou muito feliz com todo esse envolvimento de vocês. Então, obrigada pelas perguntas. Quem eu ainda não respondi, eu vou responder todo mundo. Então, se você assistiu a primeira aula, ficou com vergonha de fazer uma pergunta de lá no grupo, vai lá no grupo, deixa a sua pergunta, tá? Que vai ser um prazer para mim responder a pergunta de vocês. Então, hoje, lembra que na próxima aula, que foi que a gente conversou? Na aula passada, eu trouxe para vocês, eu apresentei para vocês tudo que uma enfermeira consultora de amamentação faz. Como ela pode atuar, qual é esse mercado, como uma enfermeira pode pegar o seu conhecimento da sua graduação, o seu conhecimento de enfermeira, e contextualizar e aplicar e entregar como produto numa consultoria de amamentação. O que você pode fazer? Vamos lá. Você pode fazer palestra, né? A gente usa a palavra palestra, mas eu nem gosto muito da palavra palestra, eu prefiro roda de conversa. Então, você pode fazer roda de conversas com grávidas, com mulheres que estão tentando engravidar, com mães com bebê pequeno até 2 anos de idade, com casais que estão se preparando para o parto. Você pode vender, isso é um produto também. Tá? Então, se você trabalha numa clínica, se você é parceira de alguma outra colega dentro de outro serviço, por exemplo, uma clínica que faz fisioterapia pélvica, que atende grávidas, eu posso fazer uma parceria com essa fisioterapeuta e ir lá num dia da semana e vender uma roda de conversa para falar sobre pós-parto com essas mães que estão grávidas ali e são clientes daquela fisio como que fazem fisioterapia pélvica, tá bom? Então, é um exemplo. Outra coisa que você pode vender, além do curso de gestante, tá, gente? Tem muitas clínicas, muitos serviços, especialista em curso para gestante. E a enfermeira, ela pode falar de tudo dentro de um curso de gestante. Por exemplo, no meu curso de gestante, eu fico responsável para falar sobre amamentação, sobre prevenção de desmame precoce. Eu falo também sobre cuidados com recém-nascido, como prevenir acidentes. Eu também falo sobre essa questão do banho do sol, dá ou não dá, sobre o curativo do cordão umbilical, como é que faz ou não faz, o que usa, o que não usa. Então, imagina, olha aí, o que você pode, né, entregar num curso para gestante. Então, além do curso, você pode ser uma consultora tradicional, que é aquela que corrige e pega para o bebê no peito, ajuda a mãe. Você pode também ser a consultora de retorno ao trabalho, na aula passada eu falei sobre isso. Ou você pode ajudar mães no processo do desmame gradual, que é aquela mãe que amamenta, mas que está chegando no momento de desmamar e ela quer um profissional para ajudar ela nesse momento. E a enfermeira, a consultora de amamentação, ela pode sim ajudar a mãe nesse processo, tá bom? Então, assim, se você não assistiu a aula, eu aconselho que você corra lá nessa aula, tá? Para revisar isso que eu falei. E aí eu sei que alguém pode estar pensando aqui, Nilce, mas assim, eu sou enfermeira, mas eu nunca trabalhei. Ou então, Nilce, eu sou enfermeira, mas eu sou da área
administrativa, eu trabalho no setor do hospital que só mexe em papel, eu sou enfermeira auditora, eu nunca trabalhei na assistência. Só que nesse momento eu sinto a necessidade de dar uma virada, eu sinto uma necessidade de mudar de área de atuação. Eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter minha agenda, eu quero não só, eu quero, além de faturar, né, ganhar dinheiro, eu quero também ser reconhecida por um trabalho que as pessoas falem assim, nossa, você me ajudou muito, você tem um produto que é muito bom, você é uma excelente profissional, então assim, eu quero essa realização. Então, se você é essa enfermeira que quer essa realização, eu quero te dizer que não te preocupa com a questão da experiência, tá? Não fica preocupada com isso. Ah, Nilce, eu não tenho experiência. Não pensa dessa forma, porque quando eu começar a falar para vocês os pilares da consultora de sucesso, os pilares da consultora de alta performance, vocês vão ver que pouca coisa tem a ver com experiência, tá bom? Não é a experiência que vai contar nesse momento. O que vai contar nesse momento é a sua decisão de dizer, não, eu quero fazer diferente, eu quero mudar de vida, eu quero sair desse lugar, eu quero crescer, eu quero ganhar, eu quero poder proporcionar para minha família, para meus filhos, qualidade de vida, poder viajar, poder passear, é isso que eu quero. Então, eu aconselho, te convido para que você continue nessa aula até o final, porque eu vou te entregar, eu vou te ensinar uma forma de você sair daqui já dando os primeiros passos, tá? Como consultora de amamentação. Fica até o final que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então, como eu prometi na aula passada, que na segunda aula eu ia trazer para vocês os pilares da consultoria de amamentação, os pilares da minha mentoria, porque alguém pode dizer, Nilce, já assisti tanto evento sobre amamentação, já assisti várias aulas de outras consultoras, eu sei que tem várias colegas que vendem curso, que ensinam sobre amamentação, eu já assisti, eu acho que a tua aula é a mesma coisa, é tudo muito parecido. Deixa eu te falar, se você está aqui, eu quero te dizer que o que eu tenho para te ensinar é diferente de tudo que você já viu. Sabe por quê? Porque assim, eu peguei os meus anos de experiência que eu tinha, peguei todos os meus erros, que eu fiquei ali anos errando, peguei todos esses meus erros e consegui transformá-los em um produto que realmente vende. Como assim, Nilce? Quando eu comecei a atender, lembra que eu contei para vocês que eu atendia, mas eu não sabia que isso era um produto, eu já era consultora, mas eu não me apresentava como consultora, eu trabalhava dentro de um banco de leite, resolvia muitos problemas relacionados à amamentação, mas na minha cabeça eu nunca enxerguei aquilo como uma oportunidade de empreender. Tanto é que eu já falei que eu pensei em mudar de profissão, pensei em empreender em outra área e nunca pensei em empreender na área da consultoria de amamentação. Por quê? Porque eu não tinha essa visão. Então, eu precisei passar por um processo para me poder desenvolver hoje esse método que eu trouxe para vocês. Então, imagina você pegar tudo mastigado. Imagina você aprender com o erro dos outros. Porque, assim, eu não tive essa oportunidade, né, de aprender com o erro de uma outra colega. Eu aprendi com meus próprios erros. Então, foi quando eu percebi que se eu atender dessa forma, a minha cliente tem mais resultado. Se eu fazer desse formato, a minha cliente vai ter mais resultado. Se eu deixar de fazer assim, eu vou perceber que a minha cliente consegue compreender melhor e ela vai ter o resultado que eu desejo, o que ela deseja, e ela vai ficar satisfeita com o meu trabalho e eu também vou receber por isso. Então não adianta, gente, eu cobrar um valor alto numa consultoria e deixar um serviço pela metade, deixar uma mãe satisfeita, deixar uma família insatisfeita, e essa cliente que era para falar bem de mim e falar mal do meu serviço. Então isso não vale para mim. Então foi quando eu peguei essa minha experiência de anos, estudei, fui atrás, comecei validar esse processo, esse método até o momento que eu cheguei agora. Então hoje eu sei que não adianta eu chegar, né, num atendimento, numa consultoria e fazer as coisas de qualquer jeito, sem começo, sem meio nem fim. Hoje eu sei que existe todo um planejamento, que existe todo um formato para atender essa mãe e que isso faz com que essa mãe realmente alcance esse resultado, tá? Então vamos lá, pegue aí a caneta, já anota esses pilares, porque assim, se você tiver dúvida sobre alguns desses pilares, você vai poder perguntar, tá? Lá no nosso grupo. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa entender tudo sobre puerpério, tá? Minhas alunas sabem por que é importante entender sobre puerpério. A amamentação não tem como a gente fugir desse assunto puerpério. Então,
Primeiro você entende tudo, você estuda, o que essa mulher passa, como a amamentação pode ser positiva nesse processo, como essa mulher pode se sentir cobrada, pressionada nessa fase. Então você não pode começar uma consultoria de amamentação sem entender tudo sobre o puerpério, tá bom? O outro ponto que você precisa entender é fazer uma excelente anamnese, tá? A Nilce precisa? Precisa. Qual a importância, gente? Muito importante fazer uma excelente anamnese. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que vocês estão atendendo uma cliente, uma mãe que está com dificuldade de pega, o bebê chora muito, ela não sabe se o leite está descendo, ela não sabe se ele está satisfeito, ela está com receio dele estar passando fome, a família está dizendo, dá leite para ele, dá fórmula, e essa mãe não sabe se dá fórmula, se não dá, se é fome, se não é, se o leite está descendo, se não dá. Como é que eu vou atender essa mãe, prestar um cuidado para ela, se eu não fiz uma anamnese, né, no início? Se eu não perguntei para essa mãe se ela fez alguma cirurgia na mama. A senhora fez alguma cirurgia na mama? Foi silicone? Foi redução de mama? Quando foi essa cirurgia? Quanto tempo faz? O médico que fez a sua cirurgia conversou com vocês? Em que área ele ia mexer? Você falou do desejo de amamentar quando você fez a cirurgia? O médico sabia disso? Gente, porque cirurgia mamária, ela tem um impacto muito grande na produção do leite, na descida do leite e até na amamentação mesmo de modo geral. Porque imagina, um procedimento que cortou ducto, que cortou áreas importantes, retirou o tecido mamário. Então, tudo isso vem dentro da anamnese. Então, se eu pulo essa anamnese, se eu pulo essa conversa, se eu deixo de conversar com essa mãe e pegar detalhes da história dela, eu também vou deixar de prestar um serviço, né, adequado. Agora que eu já sei que essa mãe fez uma cirurgia, quando ela fez, qual foi a técnica que ela usou nessa cirurgia, eu consigo agora desenhar para ela um cuidado diferente. Se eu não soubesse disso, eu ia tentar tudo, menos o certo, menos o ideal para esse caso. Então, olha a importância de você fazer uma anamnese completa, né? A outra questão é você entender sobre anatomia e fisiologia, porque dentro desse conhecimento da anatomia e fisiologia da mama, que você vai entender sobre os hormônios, a atuação de cada um, a importância de cada um, tudo sobre essa questão da anatomia e fisiologia, para que você possa trabalhar a questão da produção adequada de leite. Então, assim, saber se essa mãe tem produção, como melhorar a produção, como implantar um protocolo de aumento de produção, assegurar o conhecimento de anatomia e fisiologia e entender como os hormônios da lactação atuam, isso é fundamental para você garantir uma boa produção. Porque, assim, muitas mães ainda ficam muito aflitas com essa questão de ter pouco leite. Ah, Nilce, eu quero ter mais leite. Será que meu leite dá? Será que não dá? Então, quando você entende todo esse processo do corpo, dos hormônios, da anatomia, da fisiologia, você consegue resolver esse problema da baixa produção, tá? Então, você precisa entender esse pilar da produção de leite. E uma coisa que eu considero muito, muito importante, que vocês vão ver que muitas consultoras não fazem isso, que eu considero assim um diferencial muito grande do meu trabalho, que eu trabalho muito isso com as minhas alunas, é a questão da rede de apoio. Gente, uma mulher, por mais bem orientada que ela seja, a mãe fez o curso com você, tu tá acompanhando ela e o esposo estão estudando ali tudo sobre amamentação, você explicou o que é a pojadura, quando o leite desce, o que é o colostro, qual a importância, porque o bebê toma só um pouquinho de colostro e fica satisfeito, você estuda com essa mãe ali todo o processo da capacidade gástrica do bebê, que no primeiro dia ele tolera ali 5 ml, uma média de 5 ml, no segundo dia tantos ml. Essa mãe entende tudo, mas pensa bem, e aí o bebê dela nasce, ela vai passar um dia lá na casa da sogra, ou então a mãe dela vem para passar um dia na casa dela, ou a irmã, uma prima, uma tia, uma babá, uma cuidadora, vem cuidar dessa mulher no pós-operatório, no pós-parto. E aí, essa pessoa que vai cuidar dessa mãe, essa tia, essa avó, essa amiga, essa secretária, se essas pessoas não estiverem alinhadas com o que essa mãe estudou, gente, é quase que, sim, jogado fora, tudo que ela aprendeu. Por quê? Porque as pessoas ao redor que vão começar a colocar a coisa na cabeça dela.
Ah, esse menino não tá com fome. Por que que tem que dar pipo pra esse bebê? Ah, por que tu não dá na mamadeira? Ah, porque ele tá com fome. Porque esse leite não sustenta. Ah, porque o chá é bom pra cólica. Porque o chá de erva doce é bom pra gases. Porque não sei o quê. E essa mãe fica louca ali, sem saber o que fazer. E muitas vezes essa pessoa que está falando é alguém que ela tem grande respeito, grande consideração, é a tia, é a mãe que teve 5, 6, 7 filhos, é alguém que tem experiência. E essa menina é o primeiro filho dela, ou então ela não tem experiência nenhuma com bebê. Como é que ela vai rebater um conselho, uma orientação, um palpite de uma pessoa que ela considera experiente? Então, quando eu trabalho esse item da rede de apoio, a gente tenta solucionar esse problema, que é esse conflito dentro de casa no pós-parto. Então, assim, eu considero muito importante, tá? Esse pilar da rede de apoio. Então, vocês entenderam aqui os pilares que eu falei? Se você não entendeu, volta lá, anota tudinho e pensa. O que eu posso aprender aqui? Por que isso é importante? Vai fazer toda a diferença para você. Talvez que você esteja aqui, já até atenda, né? Nilce, eu não me apresento como consultora, mas eu cuido de bebê, eu já coloquei bebê no peito, eu já trabalhei no setor que eu precisei trabalhar com isso, então eu já entendo um pouquinho. Ok, então essa aula fica mais clara para você, né? Agora, uma pergunta, Nilce, para quem é esse método? Quem é essa pessoa que pega todo esse teu conteúdo e consegue colocar em prática? Quem é? Gente, quem é essa pessoa? Essa pessoa é você, enfermeira, que tem ou tempo de serviço ou não, que é recém-formada e está desempregada, ou trabalha há muito tempo no lugar que você já não se encontra mais, fala, ai gente, eu queria sair daqui, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero envelhecer nesse setor, eu não quero me aposentar aqui, eu quero fazer diferente, eu quero mudar de cidade, eu não quero ficar presa nesse emprego, eu quero uma oportunidade que eu possa trabalhar em qualquer lugar que eu chegue, ou então, eu quero poder viajar e não estar presa a um local, eu quero atender online. Esse método é para você, tá? Aí você pode me perguntar, Nilce, mas o que tem de diferente nesse teu método? Porque assim, eu já assisti várias aulas, eu sei que existem várias enfermeiras que são mentoras, eu sei que existem vários cursos de consultoria de amamentação. Por que o teu é diferente? Eu quero te dizer por que o meu é diferente. Primeiro, que eu sou uma enfermeira falando para enfermeira, isso faz toda a diferença, tá? Porque quando eu comecei, eu sempre falo isso também. Quando eu comecei a pesquisar quem dava curso de amamentação, quem eram as consultoras que estavam no mercado aí vendendo, e eu não achava enfermeira, gente. Eu contei assim no dedo as enfermeiras que eu encontrei, e eram enfermeiras que também estavam começando, ou que faziam 2 tipos de serviço, eu trabalhava com amamentação e furo humanizado, e outra coisa, não era aquela enfermeira especialista só em amamentação. E eu senti essa dificuldade, porque é diferente. É diferente quando você tem uma enfermeira falando para enfermeiras como atuar dentro de uma consultoria que muitas outras profissões conseguem também atuar dentro. Então, assim, o diferencial do meu método é que eu peguei todos os meus anos de experiência, peguei toda a minha vivência ali de banco de leite, meu tempo de experiência trabalhando no SUS, atendendo no particular, atendendo a domicílio, atendendo na maternidade. Eu peguei tudo isso, eu consegui identificar todos os meus erros, aonde eu errava, o que eu podia melhorar, aqueles casos que eu não consegui resolver, gente, por que eu não consegui resolver, como eu poderia ter feito aqui? Eu peguei tudo isso e fui ali destrinchando, o que eu posso melhorar aqui? Por que eu não fiz assim? Por que? Será que assim dá certo? Comecei a pesquisar, comecei a estudar, tanto é que o meu mestrado é na área de amamentação. Então eu fiz tudo com essa necessidade de entender mais, de me aprofundar mais, e eu peguei tudo isso, contextualizei e montei esse método. Então imagina você chegar com uma profissional que tem todo esse tempo de experiência, que montou um método próprio, que ele é validado porque ele funciona, e agora você pega tudo isso mastigado e põe e coloca em prática. Olha que fácil, né? Olha que oportunidade. Eu falo que se eu tivesse essa oportunidade que eu estou aqui oferecendo para vocês, lá no passado eu teria crescido muito mais rápido, porque assim, o tempo que eu fiquei validando esse método, o tempo que eu fiquei errando e aprendendo com meus erros, e refazendo e reescrevendo, né, eu teria pulado essa fase, mas eu precisei viver isso. A vantagem é que hoje eu consigo olhar todos os ângulos, né, dizer, eu passei aqui, eu estive aqui, eu aprendi isso nesse processo, eu aprendi isso nesse momento, eu consigo hoje olhar e entender que cada fase foi importante para mim.
Então, se você está aqui e mais uma vez pensando, Nilce, não é para mim, eu não tenho experiência, gente, esquece essa história de experiência, porque você viu que todos os pilares que eu citei, eles pouco têm a ver com experiência. Eles têm a ver com conhecimento, têm a ver com envolvimento, têm a ver com que você, com o seu compromisso de dar o primeiro passo. Então, se você hoje fala assim, não, Nilce, eu quero dar esse primeiro passo, eu quero avançar, eu quero sair desse lugar, eu quero deixar de ser essa enfermeira que fica, né, se lamentando, porque a gente tem muito isso na nossa área, né, eu sei que a gente tem muito isso de colegas falarem assim, eu escolhi a profissão errada, porque eu poderia ter feito uma outra área, que paga mais, que é mais remunerada, porque a enfermagem não tem valor. Você precisa sair desse lugar, tá? E começar a ver o que você pode fazer, sabe? Colocar em prática, por exemplo, Nilce, eu gostei muito da aula, eu sei que é possível sim faturar como consultora de amamentação, eu sei que é possível ganhar dinheiro com isso. Olha, o exemplo da Fernanda que vocês viram no começo da live, a Fernanda, ela tem uma história assim muito parecida com muitas de vocês, que eu sei a história de vocês. Que a Fernanda, ela tinha experiência, mas ela precisava, assim, desse incentivo, né, desse segurar na mão, dizer, vamos, Fernanda, você consegue, vamos lá. Ela queria mudar de vida, ela queria fazer a transição. Só que, ao mesmo tempo, ela ficava com receio, mas eu vou ter cliente? Será que as pessoas vão acreditar em mim? Será que eu vou dar conta, né, de empreender nessa área, né? Ela pensava assim. E aí, ainda durante o método, a Fernanda começou a atender, né? E assim, eu dei engraçado, ao mesmo tempo interessante, que eu dei uma sugestão para ela de valor, que era bem abaixo do que eu cobro, né? Porque ela disse, Nilce, eu vou começar, e talvez as pessoas não queiram pagar o valor para mim, que pagam para ti. E no primeiro atendimento da Fernanda, ela disse, não, eu vou cobrar o valor que eu considero justo, porque eu tenho conhecimento para isso, eu estudei, eu fiz a mentoria, eu estou envolvida, eu me sinto capaz para isso. Ela foi lá e cobrou o mesmo valor que eu cobro. Quanto foi que a Fernanda cobrou? A Fernanda cobrou R$400 numa mentoria, ainda na terceira semana, durante o processo do aprendizado do método, e ela conseguiu entregar tudo aquilo que ela tinha medo, ela rompeu ali. E isso foi o primeiro passo que ela deu para ela conseguir avançar, né? E hoje, assim, ela tá seguindo nesse processo, tá conquistando mais clientes, tá muito realizada, porque era o desejo dela, né? Viver de um processo, de empreendimento, que ela tivesse liberdade de horário, ela tem uma filha pequena também, e ela precisava disso. Então, assim, o que acontece hoje? Tá chegando o final do ano, e eu já tinha, né, combinado que eu já ia esperar o ano que vem para me abrir a próxima turma. Eu não ia mais abrir turma esse ano. Eu falei, gente, chega, eu tô com uma turma que eu tô finalizando agora. Já finalizei, só que as minhas alunas, elas continuam no meu grupo, a gente tem um grupo, e não importa se já acabou a turma, sempre que elas têm uma dúvida, elas colocam lá, eu respondo, às vezes a gente faz live só entre a gente, elas trazem um problema, Nilce, olha, analisa para mim esse processo, essa mãe, vê se é isso mesmo que eu estou trabalhando com ela. Eu sempre estou lá atendendo elas. Então, assim, eu sou muito dedicada com as minhas alunas, então eu não queria abrir uma turma que eu não pudesse dar atenção, que eu não pudesse cuidar. E final de ano, né, é um período que às vezes a gente viaja, né, muda um pouquinho a rotina. Mas, tá, gente, como eu percebi que tem muita gente, tem muita enfermeira dizendo, Nilce, eu quero mudar de vida ainda esse ano, Nilce, eu não quero deixar para janeiro, Nilce, eu quero iniciar 2024 já com o meu projeto todo escrito, eu já quero começar atendendo, eu já quero começar divulgando o meu trabalho, eu já quero sair daqui com um print da live, colocar no story, gente, eu estou fazendo curso, olha, eu vou ser consultora, olha, eu vou abrir agenda. Então, como eu vi vocês muito envolvidas com isso, eu vi vocês envolvidas, me mandando mensagem, me mandando pergunta, querendo saber como funciona a mentoria, quando vai abrir vaga, como é que faz para entrar, quais são os critérios, como eu vi essa necessidade. E assim, lembra que eu contei que eu tive essa dificuldade de encontrar uma mentora, de encontrar alguém que me ajudasse, que segurasse na minha mão, que fosse uma enfermeira, que falasse a nossa língua, que entendesse, né, de todas as normativas do enfermeiro, o que o enfermeiro pode, o que não pode, né? E assim, eu tive essa dificuldade de encontrar. Eu disse, bom, já que as meninas estão empolgadas, né, estão interessadas, elas querem mudar de vida, eu vou abrir uma turma, tá? Uma turma especial para final de ano, uma turma especial para vocês já iniciar esse ano,
iniciar 2024 já faturando. Eu tenho certeza que se vocês começarem essa turma agora, em 2023, vocês não vão precisar esperar virar 2024 para vocês reescrever a história de vocês. Vocês vão reescrever a história de vocês ainda agora, em 2023, tá? E, Nilce, é só uma forma de eu me posicionar como enfermeira, consultora? Não. É uma forma de você ganhar dinheiro, gente. Ganhar dinheiro, tá bom? Eu falo porque eu ganho dinheiro com isso, tá? Por quê? Porque, gente, o meu atendimento, ele é diferente de tudo. Existe um diferencial na minha mentoria. Qual é o diferencial? O diferencial é que não são aulas gravadas, que eu te dou lá 80 horas gravadas para você assistir, e você assiste quando dá, quando pode, o dia que quer. Aí passa-se os meses, você não conseguiu assistir porque você está cansada, você não tem tempo, e aí o curso está lá. Não, gente, aqui é diferente. Nessa mentoria, você precisa estar comprometida, eu preciso ver o seu retorno, eu seguro na sua mão, eu te ajudo, eu atendo com você, tá? Eu tô ali no seu lado e à medida que você vai estudando, que você vai se envolvendo, que você entra no grupo, que você assiste os encontros ao vivo, você já começa a faturar, tá? Eu tenho depoimento de alunas que fizeram as 3 primeiras aulas e já estava atendendo. Nilce, tu atende comigo uma cliente? Nilce, eu vou atender uma mãe agora. Nilce, eu vou dar ali um curso para gestante. Nilce, eu tenho um atendimento online, onde eu vou dar uma aula para uma grávida. Tu me ajuda a montar o roteiro, me ajuda a montar a aula. Gente, isso para mim é assim, a minha maior satisfação, é saber que eu não estou ali cobrando por algo que não tem valor ou que não funciona. Tá? Então, assim, existe sim esse diferencial, que você pegar os pilares que eu citei aqui, entrelaçar eles, saber trabalhar cada um, saber trabalhar em conjunto, porque poderia muito fácil alguém dizer, eu vou pegar os pilares que a Nilce trabalha, que ela é uma consultora que cobra alto, que vende, que fatura, eu vou pegar os pilares da Nilce e vou sair aplicando e nem vou precisar da mentoria dela. Seria muito simples. Mas, gente, existe um diferencial que só quem é aluna minha sabe. Tá? Então, se você, Nilce, eu quero muito isso, eu não vejo a hora de sair colocando em prática esse método, eu quero ver o que falta em mim para me crescer, eu já atuo, eu quero melhorar. Então, Nilce, eu nunca pensei em entrar nessa área da consultoria, mas agora eu estou interessada, eu quero muito aprender. Eu convido vocês a não perderem a próxima aula. Tá? Na próxima aula, assim que acabar essa aula, vocês vão ter a oportunidade, para quem é do grupo, de poder mandar pergunta, tirar dúvida, perguntar o que quiser, tá, sobre essa aula de hoje. E aí, na próxima aula, eu já venho respondendo as perguntas de vocês, trazendo aqui para vocês aquilo que eu não consegui falar, que talvez eu não saiba o que vocês querem mais saber além disso. Eu vou vir respondendo essas perguntas e, principalmente, eu vou dizer como você pode entrar na minha turma. Porque, assim, detalhe, gente, eu trabalho com turmas pequenas. As meninas que são minhas alunas sabem, eu não trabalho com turma grande, eu não mando ninguém responder meus WhatsApp, eu não mando ninguém falar por mim com as minhas alunas. Não existe esse negócio de dizer, vou mandar a minha equipe responder. Não existe, sou eu que respondo cada pergunta. Se precisar, eu abro uma aula sozinha, nós duas, eu faço uma mentoria individual com você. Se precisar reescrever o teu projeto individualmente, a gente reescreve. Então, assim, imagina o trabalho que dá isso. Dá muito trabalho, porque assim, eu não gosto de entregar nada pela metade, eu não gosto de nada meia boca. Eu não quero ter uma aluna que diga assim, eu comprei um curso da Nilce, uma mentoria da Nilce, eu nem vi a cara dela, nem respondi a minha mensagem, não funcionou, eu fiz tudo direitinho, não funcionou. Eu desafio você a fazer tudo direitinho, seguir todos os passos e ainda assim não faturar. Só que eu não vou poder falar mais sobre isso aqui nessa aula, porque eu vou esperar vocês na próxima aula. Só quem estiver na próxima aula vai ter a oportunidade de saber o momento exato em que eu vou abrir essa turma e quais as condições. E detalhe, eu vou dar um preço todo especial para quem estiver nessa aula, porque eu acho assim que quem separou um tempo, separou um momento, se dedicou para assistir essa aula é porque tem interesse. Então, assim, não é justo, né, com vocês que estão aqui nessa aula, que vão estar na próxima aula, que vão separar esse momento para me ouvir, vão lá tirar dúvida comigo, eu vou ver o envolvimento de vocês. Então, eu preciso dar para vocês algo diferente. Eu preciso priorizar vocês que estão interessadas. Então, como a minha turma é pequena, é a última turma de 2023, eu não posso fazer uma turma muito grande, porque sou eu que faço tudo. Então, eu vou
justamente abrir essa turma na minha última aula, tá bom? Então, não esqueçam de passar lá no grupo, deixar as perguntas de vocês e até na próxima aula e um beijo.